palavra do Senhor. O texto que nós vamos usar como base é Mateus capítulo 5, a primeira parte, a partir do versículo 1. Nós estamos fazendo o caminho inverso, ao sermão de Cristo. Nós começamos pelo verso 20, fomos até o verso 48, que é o último verso do capítulo 5. Agora nós voltamos para o capítulo 5 na parte 1. Nós vamos ler os primeiros versículos que nos diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na última pregação dessa série que nós estamos fazendo, no final eu lancei a pergunta, como alcançar salvação? Se não somos capazes de ter aquela retidão de que Cristo falou, de que Cristo demonstrou, mostrando a insuficiência das obras dos fariseus, dos escribas, dos ensinos dos fariseus, mostrando todo aquele rigor e aquele exercício que eles faziam era insuficiente. Como então alcançar salvação? Como alcançar a vida eterna? Como ser um filho de Deus? Como alcançar justiça diante de Deus? Porque Jesus mostrou que todos estavam reprovados diante de Deus. Todos estavam reprovados. E os fariseus e os escribas, os doutores da lei, que eram aqueles que estavam em destaque naquela sociedade, que eram homens tidos como homens portadores de justiça, que sabiam o caminho de Deus, o caminho dos céus, a vida eterna, e Jesus mostrou que não. Então, como que nós alcançamos esta vida eterna? Então, para entendermos isso, nós vamos falar esses 3 primeiros versículos aqui que nós lemos, os 6 primeiros, na verdade, que mostram, que Jesus mostra, ele mostra como, quem são aqueles que alcançam a vida eterna. Essa primeira parte do sermão de Jesus, ela contém 2 coisas importantes que nós precisamos saber antes de nós adentrarmos no assunto. Há 2 coisas que você precisa ter em mente aqui. A primeira delas é graça e a outra é promessa. Graça e promessa. Graça porque é o que acontece com aqueles que recebem o favor de Deus, com aqueles que são agraciados por Deus. E promessa porque é o que Deus fará para aquele que crê, para aquele que tiver fé. Tá? Então, essas 2 coisas, antes de nós falarmos sobre quem é bem-aventurado, antes de nós falarmos o que Cristo está relatando aqui para nós, você tem que ter em mente essas 2 coisas. Que é graça porque é o que Deus faz, o que acontece na vida daquele que recebe o favor de Deus, e a promessa porque é o que Deus fará com aquele que crê. Então isso também é profético também. E profecia e promessa na Bíblia, elas são semelhantes. Promessa
e profecia na Bíblia são coisas semelhantes. Estou falando da profecia bíblica, na Bíblia. Elas são coisas semelhantes. Por quê? Porque é algo dito que vai acontecer no futuro por um Deus infalível. Por um Deus que não falha. Por um Deus que cumpre as suas promessas. Então Jesus, a Bíblia diz, ele abre a sua boca e ele começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira coisa que nós precisamos entender é: quem é bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado? Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu quero me focar naquilo que está relacionado ao texto. Bem-aventurado é um termo que indica felicidade, indica uma felicidade superior, uma felicidade rica, abundante. Não é uma felicidade comum, não é uma felicidade pelas coisas comuns da vida. A felicidade de ter, de possuir ou de ser, no sentido comum da vida, ela é superior, ela é abundante e ela é rica. Rica em alegria, rica em felicidade. É isto que significa bem-aventurado. Ou seja, é algo que o homem recebe, como não é comum, como não é uma coisa comum na vida, que pode ser obtida com qualquer coisa nesta vida, ela não pode ser do homem, ela não pode ser proveniente do próprio homem, ela precisa vir realmente de Deus. É como o salmista diz no Salmo 4, versículo 7: puseste alegria no meu coração, mais que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Ou seja, em outras palavras, puseste alegria no meu coração, mais do que a alegria daqueles que ganham muito dinheiro. Ou seja, não é uma alegria comum, não é a alegria que o dinheiro pode dar, não é a alegria que um casamento feliz pode dar, não é a alegria que um filho pode dar, que o nascimento de um filho pode dar. Embora essas coisas também tragam alegria, mas o bem-aventurado aqui é uma alegria superior. É uma alegria rica, abundante. Então, no sentido de que Jesus está dizendo, porque o salmista diz, bem-aventurado aquele que recebe essa alegria. Por isso ele diz, puseste alegria no meu coração. Ou seja, mais do que as outras coisas. Então, como é colocada no coração, então, no sentido que Cristo está dizendo, é algo que tem um significado de agraciado. É alguém que foi agraciado, ou seja, alguém que recebeu algo de muitíssimo valor. Algo de muito valor. Tiago nos diz isso. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, está dito para nós: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou, na Almeida Revista e Corrigida, em quem não há mudança nem sombra de variação. É algo recebido, o homem é agraciado. Bem-aventurado é alguém que foi agraciado, favorecido, abençoado por Deus. Então, o bem-aventurado é um bem dado por Deus. É dado gratuitamente, graciosamente na alma do homem. Porque como se trata de felicidade, só pode ser algo que acontece na alma do homem, que é onde nós experimentamos o que é felicidade, o que é prazer, não é? O que é deleite. Nós experimentamos isso aonde? Na alma, não é? Lá no nosso coração.
Então o bem-aventurado é um bem dado por Deus e que é recebido na alma do homem. Então não é algo que o homem conquista com um árduo esforço de cumprir a lei, porque a lei e a justiça de Deus estão aqui no contexto de Cristo. Não é algo que é conquistado com disciplina e com a severidade dos fariseus e dos doutores da lei. Não é pagamento de Deus pelo seu trabalho de ter obedecido às suas ordens. Não é um prêmio. O bem-aventurado aqui não é um prêmio que você conquista. O bem-aventurado não é algo que alguém diz, eu sou feliz, ou eu sou muito feliz, porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo, ou porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo. Não é um direito. O bem-aventurado não é um direito. Não é dado por direito, mas é recebido por misericórdia e por graça. Porque é disso que trata. Porque na lei, os homens, tentando cumprir a lei, eles tentavam alcançar um bem chamado justiça e chamado retidão. E eles queriam a gratificação dessa obediência. Então, o bem-aventurado, ou muito mais que feliz, é no sentido oposto. Ou seja, é recebido, é dado gratuitamente, é dado graciosamente por Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 4, versículos 4 a 8. Eu vou fazer uma leitura aqui que é da NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? Então vai ficar um pouco diferente. Romanos capítulo 4, versículo 4 a 8. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, você trabalhou, você tem direito ao pagamento do salário. Não é? Então não é um presente, não é um favor. O salário é uma recompensa pelo seu trabalho, é um pagamento. Então é disso que Paulo está falando. Mas para aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ele está dizendo, aquele que não trabalhou, aquele que não obedeceu à lei, mas ele recebeu tão somente porque ele creu, ele recebeu a justiça da lei, tão somente porque ele creu, pela fé. A sua fé em Cristo é a sua justiça. Ou seja, não é uma recompensa, Paulo está dizendo, mas para quem não trabalha, ou seja, para quem não trabalhou, porém crê naquele que justifica o ímpio é o transgressor da lei, é aquele que não conseguiu atingir a perfeição da lei, como nós pregamos aqui nos sermões anteriores. Mas ele crê que Deus justifica tão somente pela fé. Ele crê que Deus perdoa, que Deus absolve tão somente pela fé, não por nada que ele fez. Então não é pagamento, ele não está recebendo uma recompensa. Ele não fez, ele não cumpriu, ele falhou, ele não obedeceu. Ele sabe que está reprovado, mas ele crê que Jesus, que através de Jesus, ele está justificado e absolvido da lei. É assim também, aí ele continua dizendo, verso 6, Romanos 4, 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele em quem Deus atribui justiça, independente de cumprir as obras da lei. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Você vê? É totalmente oposto. Ou seja, Deus
perdoa sem ter cumprido a lei, sem ter alcançado a obediência perfeita da lei, como Jesus disse, como Jesus pregou, como Jesus disse lá no último versículo de Mateus 5, quando ele diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus só aceita a perfeição da lei. Então, por isso que aqui Jesus estava pregando a lei, mostrando que a lei condenava. Mas então a palavra e o evangelho nos mostra que a nossa justificação diante de Deus, a nossa absolvição, a nossa retidão, a nossa justiça, ela é recebida pela fé, ela é atribuída pela fé. Então, é isto que significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele, diz Davi, cujas transgressões são perdoadas, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui pecados, mas atribui justiça, pela fé. Isso é o Evangelho. Isto é o Evangelho. É isto que é o Evangelho. Ou seja, por que é bem-aventurado? Porque está certo que o homem não vai conseguir atingir a perfeição da lei como Cristo falou. Lembra do que Cristo falou, meu querido? Você quer que eu leia de novo aqui para você entender a implicação disso? Preciso ler de novo? Ele disse: se você olhar para uma mulher e cobiçar no teu coração, você já adulterou com ela. Lembra do que ele disse? Ele disse: você tem que amar o teu inimigo. Amar o teu inimigo. Falar bem de quem aborrece você. Lembra do que ele disse? Você tem que emprestar sempre. Você não pode recusar nunca. Toda vez que alguém te pedir algo emprestado, independente do valor que for, você tem que dar. Lembra do que Jesus falou? Ele disse: se bater na tua face, você dá a outra. Se você não fizer isso, você não será considerado um filho de Deus. Entende as implicações disso? O quanto isso é forte, isso é relevante. Então, bem-aventurado é o homem em quem Deus, sem praticar essas obras, sem ser capaz dessas obras, ele diz: eu te considero como justo por causa de Cristo. Você crê no meu filho? Então eu te considero como justo. Você é justo. Você é justo aos meus olhos. A justiça de Cristo, ela é atribuída a mim. Quando Deus olha para mim, Ele não olha para as minhas obras. Ele não pode olhar para as obras do pastor William. Ele não pode, porque se ele olhar, eu sou consumido diante dele. Você é consumido. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê o sangue de Cristo. Ele vê as obras perfeitas de Cristo. E como eu recebo isso? Pela fé. Pela fé em Cristo. Só pela fé. Eu acredito que só pela fé. Só porque eu creio nisso, Deus faz isso por mim. É surpreendente, né? É surpreendente. Agora, vê o que Jesus disse. Isso é o que significa ser bem-aventurado. Agora, como eu disse, você tem que lembrar daquelas duas coisas que eu falei. É graça, porque é uma manifestação do favor divino. E a outra coisa é promessa. Como é que isto acontece? Então Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. O que é pobre de espírito? O que é que Jesus está se referindo quando ele diz pobre de espírito? Pobre de espírito é uma condição espiritual. É uma condição espiritual. Então, como Jesus estava dirigindo essas palavras àquelas pessoas, o que Jesus estava dizendo é: se você se reconhece como um pobre de espírito, ou aquele
que vier a reconhecer-se como pobre de espírito, dele é o reino dos céus. Reconhecer que é pobre de espírito, porque Jesus está pregando aqui. Porque na verdade, todos os homens na terra são pobres de espírito. Todos são pobres de espírito. Mas nem todos reconhecem que são pobres de espírito. Nem todo homem reconhece a sua pobreza espiritual, a sua falência moral, a sua incapacidade moral, a sua incapacidade espiritual diante de Deus. Nem todos reconhecem. Os fariseus não reconheciam. E passaram todo aquele tempo, aqueles 3 anos de Cristo pregando e falando essas coisas, e eles tentando Jesus e testando Jesus. E eram homens que oravam, jejuavam, davam dízimos, ensinavam a lei, pregavam, eram mestres, mas não reconheciam que eram pobres de espírito. Estavam acreditando que eram alguma coisa e que podiam cumprir a lei. Então, pobre. E o que é pobre? Pobre é carente. Pobre no sentido de pobreza de Cristo aqui é alguém que é carente, necessitado, desprovido de tudo. Pobre é mendigo, é que não tem nada, é que é totalmente carente, totalmente desamparado, totalmente carente. Então, aqui no sentido que Jesus Cristo coloca, bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, é aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, né? É como o salmista no Salmo 40, no último versículo do Salmo 40, ele diz assim, verso número 17, Salmo 40, verso 17: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. É o homem reconhecer que ele é pobre. É como Paulo diz em Romanos capítulo 7, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Miserável homem que sou. É aquele que chega diante de Deus sem reivindicações. É aquele que chega diante de Deus sem reclamações, sem exigências, sem cobrar direito nenhum. É aquele que chega diante de Deus totalmente esvaziado de si mesmo, que sente que não tem nada a oferecer, nada de bom a dizer de si mesmo, nada que possa confiar em si mesmo. É este que é o pobre de espírito. É aquele que não vê nada de bom em si mesmo, nada de bom nas suas ações. Ele reconhece que ele não tem virtudes. Ele não tem virtudes nenhuma. Ele não tem valores morais que ele possa apresentar diante de Deus. Então isso não tem a ver com pobreza financeira, nem com qualquer outro tipo de pobreza, pobreza intelectual, ou qualquer outro tipo de pobreza. Porque no mundo, muitos são pobres de espírito. Muitos são pobres, mas têm um espírito elevado. São soberbos, são orgulhosos, reclamam, murmuram, reivindicam, são queixosos, são pessoas que confiam nas suas obras, que olham para si mesmas e enxergam coisas boas em si mesmas, e acham que o que faz, ou o que fez, ou o que tem, possui algum valor para o mundo, para si mesma e para Deus. Então o pobre de espírito é alguém que reconheceu
que não tem nenhuma virtude em si mesmo, que não possui virtudes, que não possui bem algum. Então o homem só chega nessa condição se o Espírito de Deus, se o Espírito do Senhor o convencer disso, se o Espírito de Deus fizer esta obra maravilhosa e misteriosa no seu coração. O homem só se reconhece assim, pobre de espírito, para dizer e para reconhecer que ele é alguém nesta condição, se ele receber de Deus, se for dado a ele. Por isso que o homem é bem-aventurado. Por isso que o homem que, mesmo que ele esteja numa situação em que ele olha para si mesmo e vê imundícia e vê maldade, ele olha para si mesmo e vê imperfeição, indignidade, ele olha para si mesmo e não enxerga nada de bom em si mesmo, mas ele olha para Cristo como seu Salvador, ele é bem-aventurado, querido. Ele é bem-aventurado, mesmo que ele chore os seus pecados, que é a segunda coisa que Jesus disse, no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essas duas coisas estão ligadas, essas coisas acontecem, todas essas coisas acontecem no coração do homem que foi agraciado por Deus desta forma. São aqueles que choram os seus pecados, mas não simplesmente temendo as consequências do pecado, mas não simplesmente temendo ou lamentando as coisas erradas que fez, por que está naquela condição de pecado. Não é isso, não é esse tipo de choro. O choro aqui é o choro que reconhece a sua miséria, é o choro que reconhece a sua incapacidade, é o choro que faz o homem olhar para si, para os seus pecados e sentir vergonha deles diante de Deus, não simplesmente diante dos homens, não simplesmente diante das pessoas, porque as pessoas viu o que ele foi de errado. O homem que chegou a essa condição de pobre de espírito e que está chorando aos seus pecados, ele não está pensando mais nas pessoas, ele não está pensando mais nas pessoas que estão olhando para ele, ele não se importa mais com os olhares das pessoas, o que ele se importa é com o olhar de Deus, é como Deus o vê, porque ele reconheceu, enfim, a sua miséria. É uma convicção de pecado, e porque ele chega nessa condição de convicção de pecado, ele chora os seus pecados. É óbvio que as consequências do pecado também são motivos de lamento. É óbvio que os males do pecado são um motivo de lamento, mas não é simplesmente a consequência do pecado que faz este homem chorar. Ele chora o mal do pecado na sua alma, ele chora a sua incapacidade de andar em retidão, ele chora a ausência do bem em si e a presença do pecado. Entende a diferença? Há uma diferença muito grande, porque você vai ver muitas pessoas chorando as consequências do seu pecado, e se as consequências do seu pecado fosse tirada da sua vida, para ela está tudo bem. O que ela queria se livrar, na verdade, era das consequências. Ela chora as consequências do pecado. É como uma pessoa que está num vício e ela diz, alguém pergunta, você quer sair dessa vida? Ela diz, eu quero, quem não quer sair? Mas ela lamenta, ela está lamentando só as consequências do pecado. Se ela não sofresse os tantos de males que aqueles vícios que o pecado causa na vida dela, para ela estava tudo bem. Não, aqueles que choram o pecado, ele chora a presença do pecado. Ele chora
o mal que o pecado causa na sua alma. Ele já não mais olha para o pecado como uma coisa boa e satisfatória. Ele já não olha mais para o pecado como uma coisa prazerosa, mas ele enxerga o fel do pecado, o quanto o pecado é vil, o quanto o pecado é ofensivo, é depravado, é imoral, é imundo, é hediondo, o quanto ele o separa do bem, o separa de Deus, o separa do bem de Deus. E depois o que Jesus disse, e o homem chora, porque ele reconhece a violação do seu dever de retidão diante de um Deus justo, diante de um Deus que deixou uma lei boa e justa, um Deus que deu boas obras e perfeitas obras para nós cumprirmos, mas ele reconhece a violação do seu dever e a sua incapacidade de viver essa retidão diante de um Deus santo e justo. Não é como o ímpio, né? O ímpio, ele diz que Deus não existe, ou ele vive como se Deus não existisse. Ele não se preocupa com as suas ações, com as implicações das suas ações, como Deus olha para as suas ações. Aquele que está aqui, que reconheceu que é um pobre de espírito, aquele que chora os seus pecados, não, ele tem em mente um Deus santo. Ele sabe que ele deve viver na presença de um Deus santo. Então, a outra coisa que Deus diz é: bem-aventurado, versículo 6, eu vou pular o 5. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado aqui, que Cristo está dizendo, são aqueles que têm fome e sede de viver em retidão e em santidade. Ele não ama o pecado. Ele já não vê mais benefício no pecado. Ele percebeu que o pecado é vil, imundo e repugnante. E por perceber a falência do pecado, a corrupção do pecado na sua vida, na sua alma, ele deseja, como quem tem fome e como quem tem sede, a retidão de Deus, a justiça diante de Deus. Ou seja, ele se reconhece um pobre de espírito, ele vê a sua miséria, ele vê o quanto ele é vil, ele chora a sua miséria, e ele tem sede de viver como Deus quer que ele viva. Ele tem sede de andar em retidão e em justiça diante de Deus. É o que o salmista nos mostra isso maravilhosamente no Salmo 1, verso 1 e 2, quando ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, versículo 1 a 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119, versículo 92. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Está vendo? Se a tua lei não fosse o meu prazer, há muito tempo eu já tinha perecido na minha angústia. Por quê? Porque o pecado, a ausência de Deus, a ausência
de santidade, a ausência de retidão, a ausência de fome, de sede de Deus, a ausência de prazer na lei de Deus é motivo de angústia. É motivo de angústia no coração daquele que foi regenerado. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Vê a diferença? Vê a diferença? É um mistério da graça de Deus. Isso é um mistério da graça de Deus. Que o homem, ele toma conhecimento da sua miséria, da sua incapacidade de cumprir a lei de Deus, mas através de Cristo, ele crê que ele é absolvido da condenação por Deus, que Deus o poupa, e que Deus atribui a ele a justiça de Cristo. Então ele passa a amar a Deus e amar a sua lei, o que antes ele odiava, o que antes ele aborrecia, no que antes ele não tinha prazer. É um mistério da graça, e esse é o segredo. Essa é a verdadeira justiça do cristão, é aquela que é atribuída a Deus. E quando o homem reconhece essa pobreza, essa miséria, que ele chora os seus pecados, que ele chora a sua condição de miserável pecador, e que então nasce no seu coração uma fome, uma sede pela justiça de Deus, ele é bem-aventurado. Ele pode ainda estar olhando para ele e ver pecados na sua vida. Ele pode estar olhando para ele e ver ainda as más obras na sua vida, que o pecado ainda pode estar o dominando. Ele pode estar se sentindo ainda sujo pelo pecado, amarrado no pecado, preso ao pecado, mas os olhos dele foram abertos. Os olhos dele foram abertos. Ele se viu agora pobre de espírito. Ele é bem-aventurado. E Jesus disse: ele já está no reino de Deus. Aleluia. Não é que ele vai entrar, ele já está no reino de Deus. Ele já está no reino de Deus. Ele chora os seus pecados, ele chora a sua miséria, ele chora a sua condição de miserável pecador, incapacitado de obedecer, incapacitado. Ele tem um coração ainda que está inclinando ele para o pecado, ainda há paixões e desejos pelo pecado no seu coração, mas ele já se sente um rival do pecado, ele já se sente um inimigo do pecado. Ele não vê mais o pecado como algo desejável, ele não vê mais o pecado como algo que ele queira viver na sua vida, ele não vê mais benefício em andar numa vida de pecado. Ele passa então a ter fome e sede de justiça. Este homem é bem-aventurado, porque ele já está no reino de Deus, ele já foi posto no reino de Deus, já aconteceu algo na vida dele. Eu creio que eu possuo uma justiça que me é atribuída através de Cristo pela fé em meu lugar, como se fosse minha. Por outro lado, Deus também coloca na alma daquele que recebe essa bem-aventurança uma sede, uma fome por viver em justiça, em retidão. Deus coloca um ódio ao pecado. Não é assim, eu não gosto. Não, é um ódio ao pecado. Ele vê o pecado como uma coisa desprezível. Ele tem a convicção de que o homem mais feliz da terra é aquele que enxergou a beleza da glória de Deus. Deus coloca um prazer, uma alegria na alma desse homem, dessa mulher, deste jovem, dessa criança, deste ancião, por obedecer à lei de Deus. Que o homem comum, pelo seu esforço, ele não pode
alcançar essa bem-aventurança. Ele não pode se tornar um bem-aventurado simplesmente se esforçando por cumprir a lei. Como um fariseu tentando alcançar uma justiça, acreditando que está fazendo algo e que vai ser-lhe recompensado e atribuído. Não, ele crê tão somente pela fé em Jesus Cristo. O seu coração é transformado, é dado. Por isso que o bem-aventurado é algo recebido, não é algo conquistado. Homem nenhum pode conquistar esta condição. Esta condição é dada pelo Espírito de Deus. Então, há algo maravilhoso. Por isso que não temo pregar que o homem alcançará a salvação sem cumprir as obras da lei. Sem fazer e sem cumprir as obras da lei. Não há receio nenhum de pregar isso. Não há receio nenhum de pregar que o homem vai ser salvo, mesmo não tendo trabalhado, como Paulo diz, para cumprir as obras da lei. Mesmo falhando, que o homem vai ser salvo tão somente pela fé em Cristo Jesus. Tão somente crendo que Cristo que Deus vai aceitá-lo através de Cristo Jesus. Sabe por quê, queridos? Por causa disso. Por quê? Porque quando o homem recebe a fé, ele é regenerado pelo Espírito de Deus, ele reconhece que ele é um pobre de espírito, ele chora os seus pecados, ele tem fome e sede de justiça. Entende? Essa obra do Espírito é dado, não é conquistado pelo homem, é dado por Deus por graça e misericórdia. E Ele ainda faz mais, Ele ainda nos dá poder por meio do seu Espírito para mortificar a carne, para sujeitar a nossa carne, o nosso corpo, a nossa mente à obediência de Deus, e não como uma coisa sofrida e penosa, mas como uma coisa prazerosa. Ele faz isso com prazer, porque o pecado é que é a abominação, o pecado é que é aborrecível, o pecado é que é odiado. Então ele vai na direção da obediência, ele vai se sujeitar, ele vai buscar a mortificação da carne, ele vai buscar abandonar os seus pecados, ele vai clamar pelo poder do Espírito. Ele sabe que ele foi trazido para esta bem-aventurança tão somente pela obra do Espírito, e ele quer que o Espírito que começou a boa obra, ele vai completá-la. Ele não se acomoda no pecado. Ele não se acomoda. Ele não se acomoda no pecado. Por quê? Porque ele tem fome e sede de justiça. E o que é que Jesus Cristo disse? Eles serão fartos. Aleluia! Os que choram serão consolados. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Está chorando os seus pecados, chorando a sua condição de miserável pecador. Você está amargurado com o fel do pecado na alma. Aleluia! Serão consolados. Serão consolados. Louvado seja Deus. Você tem fome, tem sede de justiça, de andar em retidão, em obediência, agradar a Deus, ser santo. Aleluia! Ele diz: serão fartos, serão fartos. Aleluia, aleluia. Por fim, para concluir, como eu disse no início, isto é graça e profecia. É graça e promessa. Porque quem recebeu essa graça, ele sabe que recebeu, e tem a certeza que recebeu. Ele não acha que recebeu, ele tem a convicção plena que recebeu. Ele sabe da sua pobreza, ele sabe que não tem nada de si mesmo, ele está plenamente convicto, e mais do que isso, ele chora os seus pecados, ele se arrepende dos seus pecados. Aleluia. Ele não consegue se acomodar no pecado.
ele tem fome de Deus, fome e sede da justiça de Deus. Então ele tem a certeza, a convicção plena. Como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Repita comigo. E tudo isto provém, o ser nova criatura provém de quem? O se reconhecer um pobre de espírito provém de quem? Chorar os seus pecados provém de quem? Ter fome e sede de justiça provém de quem? Aleluia, aleluia, aleluia. Por quê? Porque Ele mesmo, disse Paulo, nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Se você não recebeu isso, você é convidado a clamar para aquele que pode fazer tudo novo, tudo novo, tudo novo na sua vida. Se você não recebeu isto ainda, é dito a você isso como uma promessa, como uma profecia. Se você crer, isto será uma profecia na tua vida. Essa justiça, ela nos é atribuída pela fé. Esse reconhecimento como pobre de espírito é recebido pela fé. Tudo é recebido pela fé. Essa transformação, essa mudança, esse novo nascimento provém de Deus, é recebido pela fé. Se você não experimentou isso na sua vida, isto é dito para você como uma promessa, como uma profecia nesta noite. Por isso Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Porque se isso não está acontecendo, necessário vos é nascer de novo. Bem-aventurados são, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por causa disso que nós somos então capacitados a viver e a obedecer, não por nós mesmos, mas por causa dessa graça, dessa bem-aventurança, esses mandamentos de Deus, esses deveres que são nossos deveres, que são deveres do cristão no sentido de que estamos debaixo da obediência e devemos obediência. Mas se nós falharmos, se nós pecarmos, se nós falharmos, como disse João, temos um advogado diante do Pai, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada um dos vossos corações.